Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Programa Controverso e com o tema Relações Trabalhistas em Tempo de Coronavírus. Para tratar desse assunto, convidamos uma especialista, advogada trabalhista, doutora Juliana Mendonça. Tudo bom, Juliana? Tudo ótimo, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui novamente. Juliana, foi sucesso a nossa primeira entrevista, logo no começo, quando aconteceu essas restrições e foi lançada a medida 927, que falava sobre essas garantias para poder fazer a estabilidade de emprego e renda. Só que naquela época, quando nós fizemos a primeira entrevista, e eu até falei para você que eu ia te convidar novamente, a suspensão do contrato de trabalho, ela ficou de fora. E depois chegou agora a 936. O próprio presidente da República, né, com a sua equipe, retirou e aperfeiçoou por conta de algumas questões sociais que precisavam ser trabalhadas. Então, Juliana, eu estou te convidando exatamente para que você possa explicar aí para o nosso internauta, o telespectador, como ficou essa questão da suspensão do contrato de trabalho. Lógico que hoje todo mundo já está convivendo com isso, eu vou querer depois saber também os desdobramentos do Poder Judiciário, na prática, assim por diante. E aí, como é que ficou? Importante iniciar falando o que seria a suspensão do contrato de trabalho. A suspensão do contrato de trabalho é aquele trabalhador, empregado, que tem a carteira assinada, porém que ele vai ficar um certo tempo, no caso até 60 dias, sem precisar trabalhar e sem receber do empregador. Ele vai receber do poder público e não do empregador. Esse período de suspensão do contrato não vai estar contabilizando INSS como tempo de contribuição, não vai estar pagando o FGTS. É um período que ele está fora do mercado, porém com vínculo ativo. Doutora Juliana, teve uma discussão, a senhora preparou até um material, na medida em que a senhora foi conversando, a nossa equipe técnica vai jogar esse material no ar, e você, telespectador, você, internauta, se você quiser esse material que a doutora Juliana Mendonça preparou, vai lá nas nossas redes sociais, né? Vai ter o caminho dela aqui embaixo, que a equipe da Action Mais vai colocar para você, e você pode acessar esse material que a doutora preparou para nós. Como é que ficou a questão da homologação pelo sindicato? E como é que foi essa discussão? Certo. Para fazer a suspensão do contrato de trabalho, a medida provisória prevê a possibilidade de fazer por acordo individual, dependendo do salário do trabalhador. Veio uma ADI, a 3636, com uma liminar determinando que o sindicato tivesse o poder de participar dessa negociação, que não fosse feito de forma individual somente. Essa situação veio um julgamento semana passada no STF, determinando que a medida provisória está perfeita, ela não precisa que o sindicato aprove de forma geral essas negociações de forma individual. E observando a decisão muito acertada do STF, porque nós estamos num momento de dificuldade que o país está vivendo, uma exceção, não é um momento normal onde o sindicato prevalece inclusive sobre a legislação. Não, esse é um momento de união de forças, não é que alguém está querendo ganhar mais que o outro, e foi bem nessa linha que o STF veio validando essa medida provisória 936. Doutora Juliana, quando houve essa discussão no STF, a liminar foi dada pelo Lewandowski e teve uma discussão enorme fora do judiciário sobre a questão ideológica. A senhora acha que tinha alguma pertinência essa discussão sobre essa participação ou não do sindicato? Sem sombra de dúvida. A própria Constituição Federal só permite redução salarial mediante negociação coletiva. Então, tecnicamente, a liminar estava correta. Tecnicamente, ela estava correta, só que a gente tem que observar o momento que nós estamos vivendo. A liminar estava totalmente constitucional, seria o mesmo uma negociação sindical perfeita para ser feito nesse momento. No entanto, devido às situações que nós estamos vivendo, que nós não estamos pensando que o empregador vai ganhar mais se o empregado deixar de receber dele. Não, a gente está falando da necessidade da empresa sobreviver e essa necessidade desse trabalhador conseguir ter um emprego.
Essa solução que foi encontrada, ela me parece que foi bem um meio termo equilibrado, né? Faz-se o acordo e informa-se ao sindicato. Informa-se ao sindicato e depois ao Ministério da Economia. Doutora, eu creio que esse meio termo que foi encontrado pelo STF, ele é um sinal desse momento, que tem que haver conversa, que tem que haver um encontro. Inclusive o próprio sindicato, me parece que ele perdeu um pouco daquela beligerância. Nós não temos nenhum tipo de informação que o sindicato está se opondo às suspensões, não. Estão tendo? Não. Inclusive, o sindicato ele é comunicado e se naquele momento ele quiser deflagrar uma negociação coletiva, é muito bem-vinda. Seria o momento, nesse caso, do sindicato fazer sim uma negociação coletiva, que eu tenho certeza que vários empregadores vão querer. Por quê? Mas coisas razoáveis. Tem se discutido muito quem vai pagar, por exemplo, no caso dessas suspensões, o seguro-saúde desses trabalhadores, porque cota parte o empregador paga e cota parte o empregado paga desse seguro-saúde, desse plano de saúde fornecido pela empresa. Então, seria um bom momento para o próprio sindicato negociar isso aí. Nesse período de suspensão, o empregador vai recolher o valor integralmente. Seria um meio termo bacana de se fazer, porém, tenho visto pouca negociação nesse sentido também. Como é que ficaram os cursos de formação que é inerente a essa suspensão? Não é obrigatório. A medida provisória 936, ela não prevê a obrigatoriedade desse curso de formação. Mas a CLT ainda tem essa exigência. Mas se for fazer a negociação para suspender o contrato de trabalho, nesse momento de pandemia, né, de calamidade pública, ela não precisa desse curso de formação obrigatório. Não tem um choque legal, não? Porque a CLT ela não tem um status de código? Ela não tem um status legal acima da medida provisória, nesse caso? Inclusive da lei que essa medida provisória vai se tornar? Sim, porém, a gente está falando de um estado de provisoriedade, um período máximo de 60 dias. Ela destaca-se da CLT. É como se fosse uma suspensão diferente daquela prevista na CLT. A da CLT tem que ter negociação coletiva, tem que ter o curso de formação. Essa é diferente, é uma outra forma de suspensão criada por essa medida provisória. Entenda, é quase como se estivéssemos construindo um estatuto legal à parte, como se ele fosse, quase como se fosse uma coisa permanente, ele seria acrescido à CLT. Seria basicamente isso, sim. Quando houver caso de calamidade pública, poderá acontecer isso. Eu acredito que isso não vai ocorrer, até porque geraria uma abrangência muito grande, né? Mas a medida provisória ela vai ter o tempo dela de duração. Doutora, agora parece que em regra geral é muito simples, né? E se o empregado não quiser? Se o empregado não quiser, não tem solução. A empresa não pode suspender o contrato de trabalho dele, de forma nenhuma. Doutora Juliana, como é que fica a participação da empresa, essa relação da participação da empresa no pagamento do empregado no momento em que ele tiver com o contrato suspenso? A empresa ela só vai precisar efetuar algum tipo de pagamento para esse trabalhador se o faturamento dela anual for acima de 4,8 milhões. A senhora preparou um quadro, né? Vou colocar o quadro no ar. Então, o primeiro ponto é analisarmos a empresa, não é isso? Então, quando ela ganha 4,8 milhões... ela vai ter que pagar 30% do salário do trabalhador. Ele recebe direto na conta dele? É um salário. É como se fosse um salário, porém não vai haver contribuições de FGTS, de INSS, 13º e nem férias em cima desses valores. E 70% o governo paga? Só que os 70% que o governo vai pagar é em cima do valor do seguro-desemprego. Então nós primeiro temos que entender a empresa e depois entendemos o trabalhador. Doutora, então, pela explicação da senhora e o que está no quadro, o que nós percebemos? As empresas até 4.800.000 por ano, elas não participam com nada, o governo vai participar de acordo com o que a senhora vai explicar daqui a pouco em relação à tabela do seguro-desemprego para aquele trabalhador. Se a empresa ganhar acima de 4.800.000, a empresa vai entrar com 30% do salário e o governo também baseado na tabela do seguro-desemprego, é isso? Isso mesmo. Lembrando que a empresa, quando ganha o faturamento bruto acima de 4,8 milhões, o empregador ele vai
pagar 30% do salário bruto do empregado. E o poder público, ele vai pagar 70% do que o trabalhador teria direito caso ele recebesse o seguro-desemprego. Então, vamos ver agora o outro quadro que a senhora preparou para apresentar, como é que fica essa relação do seguro-desemprego. O trabalhador que ganha até R$ 1.599,61, o valor da parcela será de 80% do salário. Se ele ganha de R$ 1.599,62 até R$ 2.666,29, é feita uma média salarial do que exceder R$ 1.599,91, multiplica-se por 0,5 e soma-se a R$ 1.279,69. É uma continha um pouco chatinha, mas ela é simples analisando. O valor, ele vai somar nessa faixa salarial. Se ele ganha até R$ 1.599,62, ele vai pegar esse valor do salário dele, de R$ 1.599,61, tirar 80%. Desse valor de 80% do salário dele, ele vai pegar o que exceder até R$ 2.666,29, multiplicando por 0,5 e somando ao valor de R$ 1.279,69. Doutora, eu acho que tanto para o internauta quanto para o telespectador, a gente pode facilitar do seguinte: o máximo que o governo vai ajudar é entre 80% de R$ 1.599,61 e vai até R$ 1.813,03. Ou seja, o cidadão que ganha acima de R$ 2.666,29 na carteira, ele vai ter 30% desse valor que ele ganha pago pelo patrão dele, e o governo ele entra complementando no máximo R$ 1.813,03. Isso mesmo. É isso. É isso mesmo. Não é isso? E quem ganha até vou arredondar aqui, até R$ 1.600, o patrão entra com 30% desses 1.600 e o governo vai com até 80% de 1.600. Não é isso? Uhum. Então é um valor que realmente o rapaz tem que pensar, a moça tem que pensar. Só que não tem para onde correr, não é isso? É isso ou o desemprego? Mas não ficou tão ruim. Se for analisar, obviamente que quem ganha mais tem uma perda bem superior, mas quem ganha menos, a perda não é tão significativa. Podemos observar que pode existir perdas, inclusive de 20%, mas pode existir perdas acima de 50%. Só que o empregador ele pode, inclusive, negociar um valor de verba indenizatória com esse empregado. Por exemplo, se a perda desse trabalhador é muito grande, o empregador ele pode pagar de forma indenizada um suplemento salarial. E isso não vai contabilizar como não sendo uma suspensão ou como um desvio. Isso está no decreto? Isso está no decreto. Ele pode pagar algum valor para o trabalhador de forma indenizada. E isso não vai contabilizar no Esses salário. valores, então, são valores mínimos. Esse valor de 30% é um valor mínimo. É isso? Isso. Mas é só para a empresa superior, que ganha faturamento anual superior a 4,8 milhões. Para empresas que nem isso ganham, ela pode combinar com o seu empregado um percentual ou um valor para que esse trabalhador não sofra tanto esse valor, essa diminuição. Doutora Juliana, então significa que essa pessoa que estiver ganhando, por exemplo, um salário mínimo, ela vai receber menos do que um salário mínimo. Vai receber em torno de uns R$ 900. Sim, não importa se o valor vai ser menor que o salário mínimo nesse momento. O que importa é o valor do seguro-desemprego. O que vai ser observado é o valor que essa pessoa ganharia no seguro-desemprego. Outra coisa que eu queria perguntar para a senhora é como é que vai ficar a questão do trabalhador doméstico, do trabalhador rural, da empregada doméstica. Só que a senhora vai responder isso no próximo bloco. E você permanece conosco. Você está no lugar certo. Em Goiânia, desde 2010, a Capital Mídias é hoje uma das maiores empresas de mídia exterior de Goiás. E por ser a mais completa do segmento, é a única que oferece 4 mídias:
painel de LED, painéis iluminados, outdoor e painel rodoviário. Por 4 anos seguidos, a Capital Mídias ganhou o prêmio Os Mais Influentes da Comunicação de Goiás e se tornou referência quando o assunto é mídia exterior. Capital Mídias, a gente anuncia, você vende. De volta ao programa Controverso, segundo bloco, relações trabalhistas em época de coronavírus, com a advogada trabalhista, doutora Juliana Mendonça. Juliana, eu deixei uma pergunta no ar, né? Como é que fica a suspensão da empregada doméstica, do empregado doméstico, do empregado rural, não é isso? Como é que fica essa situação? A medida provisória 936, ela só não abrange os trabalhadores de empresas públicas. Tanto o empregado doméstico, rural, urbano, para todos eles vai se aplicar tanto a redução salarial quanto a suspensão do contrato de trabalho. Então eu tenho lá uma empregada doméstica, eu creio que é a realidade de muita gente aí, de classe média, de um determinado tipo de segmento, classe A, B e C, né? E tem ali, geralmente, um valor de entre um salário e 2 salários mínimos. Eu acredito que deve ser a maioria. Essa pessoa vai receber até aquele limite 1.559 ou 80% do salário. Não é isso? Isso. Ou 80% do salário. Isso. Se for acima de 1.599, ela vai receber aquela conta complexa que você trouxe. Não é isso? Isso. Excelente. Lembrando que é um período máximo de 60 dias. Um período máximo de 60 dias. E com garantia de trabalho para o trabalhador, né? Quer dizer, não pode mandar embora depois. Ele não pode mandar, por exemplo, se ele ficou na suspensão do contrato por 60 dias, ele não pode ser mandado embora quando ele retornar por mais 60 dias. Se ele vai ter 30, uma garantia 30. de emprego. Isso, correto. E não precisa aplicar o curso, né? Nesse caso. Também não precisa Também não precisa aplicar o curso. Doutora, e se por acaso a pessoa é empregada, recebe todos os direitos, recebe até o INSS, o patrão ele recolhe, mas não assinou a CTPS. Desesperado, esse patrão, essa patroa está correndo lá para registrar. É possível atingir o benefício? Só se for feito de forma retroativa, porque a medida provisória ela não é para novos empregos, é para garantir os empregos já existentes da época da medida provisória. Entendo eu que se o trabalhador assinou a carteira depois, ele não tem direito a essas medidas da medida provisória 936. E os órgãos fiscalizadores vão permitir essa regularização retroativa? Existe a possibilidade, sim. Obviamente tem pagamento de multa, tem uma questão burocrática ali, mas é permitido sim fazer anotação retroativa. Só que aí o contratante, né, o empregador, vai ter que recolher todos aqueles direitos trabalhistas anteriores, né? Isso. E no final do ano também vai ter o 13º e férias proporcionais essa retroatividade, não é isso? Lembrando que o 13º e férias não é contabilizado nesse período de suspensão do contrato de trabalho. Certo, ficou muito bom. Doutora, mas a 936, essa medida provisória complementar para poder garantir emprego, renda, estabilidade do trabalhador, ela não fala só sobre a suspensão, ela fala também sobre redução de jornada de trabalho e redução de salário. Como é que ficou isso? Pode-se reduzir em 3 patamares, 25%, 50% ou 70%. Essa redução tem que ter uma redução de jornada de trabalho e consequente redução do salário. Mas a pessoa, às vezes, ela recebe, além do salário, ela recebe alguns outros benefícios ou alguns outros valores dentro do salário, por exemplo, uma gratificação. Essa remuneração é calculada proporcional a essa redução? A remuneração fala-se do valor bruto. Agora, tanto os benefícios, por exemplo, de auxílio cesta básica, auxílio alimentação, auxílio combustível, esses benefícios que é dado pelo empregador, nesse momento, tanto de suspensão quanto de redução do contrato de trabalho, eles não poderão ser suspensos. Então, eu vou ter que pegar a folha de pagamento, vou ter que pegar o contra-cheque, o lerite do meu trabalhador e vou ter que separar, por exemplo, benefícios como vale alimentação ou ticket alimentação. Esse vai permanecer.
Vai permanecer, não pode ser retirado. Isso. Tanto para suspensão quanto para redução? Sim, para ambos. Para ambos. A mesma coisa vai acontecer, por exemplo, com o Vale Transporte? Não, Vale Transporte é diferente. Como ele tem uma lei que prevê que é para ir e voltar do trabalho, ele é diferente. Então, como ele não vai estar indo ou voltando do trabalho, no caso da suspensão, não precisa manter esse benefício. Mas se houver a redução da jornada e o trabalhador tiver que ir e voltar do trabalho, também é devido o pagamento. Mas pode acontecer aquela redução... outra pergunta que eu tinha para lhe fazer. Essa redução também não precisa ser obrigatoriamente só no dia. Eu posso fazer essa redução num planejamento semanal, de forma que eu alterno a presença desse trabalhador no meu estabelecimento, não? Sim, pode sim. Tanto a medida provisória anterior... né? Deixa eu só explicar um pouco melhor para o internauta e para o telespectador. Você tem uma pessoa que trabalha para você, por exemplo, 8 horas por dia, não é isso? 2 turnos de 4 horas. E você resolve cortar pela metade, 50%. 50% da jornada, 50% do salário. Só que você tem lá 2 pessoas e você faz uma redução, um planejamento. Ao invés de você ter essas 2 pessoas trabalhando, você de repente pode ter uma pessoa trabalhando 8 horas num dia, ela folga no outro, depois, e assim sucessivamente, não é isso? Normalmente a jornada ela é contabilizada semanalmente. Então, 44 horas semanais. 22 horas. Reduzindo para 22. E aí o empregador... Faça uma reprogramação disso. Faz uma reprogramação. Lembrando que tem que ser feito por acordo individual, por escrito, avisando o trabalhador para que ele tenha anuência dessa nova combinação com pelo menos 2 dias de antecedência. Não é impositiva, a redução não é impositiva. Não é impositiva, tem que Ele ser tem que negociado individualmente. E depois eu tenho que informar, eu tenho 10 dias para informar o sindicato. 10 dias tanto para o sindicato quanto para o Ministério da Economia para fazer os pagamentos. Se não informar o Ministério da Economia, ela não tem valor. Não tem, porque ela não vai estar ciente dessa situação e não vai pagar. Ela precisa estar ciente dessa situação para efetuar, inclusive, o pagamento. Ah, sim. Havendo a redução da jornada de trabalho com a redução do salário, o governo também faz uma complementação salarial? Ele vai fazer uma... Como funciona? Sim, ele faz uma... No quadro que foi apresentado, inclusive, a gente mostra. Sim. Vamos subir o quadro no ar. A redução da carga horária do trabalhador e, consequentemente, o salário, ela é em 3 faixas salariais, em 3 percentuais. 25%, 50% e 70%. Na redução de 25% da jornada de trabalho, o empregador tem que pagar 75% do salário do empregado e o seguro-desemprego, o poder público, vai pagar 25% desse seguro-desemprego. Já na redução de 50% da jornada de trabalho, o poder público vai pagar 50% do valor que esse trabalhador teria direito, no caso de um seguro-desemprego, a empresa vai pagar 50% do salário do empregado. Já quando ocorre a redução de 70% da jornada de trabalho do trabalhador, 70% do seguro-desemprego é o valor que o poder público vai pagar a esse empregado e a empresa tem que pagar 30% do salário deste empregado, a complementação. Lembrando que 25% simplesmente pode ser feito a todos de forma individual. Já quando opta pela redução de 50% e 70%, tem que observar as faixas salariais. Para empregados que recebem até 3 salários mínimos, ou seja, R$ 3.135, ou mais que R$ 12.202,12 e tenha curso superior, esse acordo ele tem que ser feito mediante sindicato, não pode ser feito individual. Apenas para trabalhadores que ganham menos que 3 salários mínimos nessas faixas de redução de salário de 50% e 70%. Juliana, a gente tem pouco tempo aqui, mas eu queria gastar ele com alguns exemplos, pode ser? Então vamos pegar uma pessoa de salário mínimo, tudo bom? Que eu acho que é uma base bacana para a gente trabalhar. A pessoa ganha R$ 1.045. Como é que fica a redução de 25%? Se ele reduz 25%, tanto a cota parte do poder público, né, que seria 25% do seguro-desemprego, quanto 75% do salário dele, ele teria uma redução salarial, mas seria de apenas aproximadamente 5%. Ele ganharia R$ 992 aproximadamente.
Juliana, então eu imagino que para o salário mínimo, pelo menos, essa proporção se mantém. Mas como é que fica na medida em que os salários aumentam? Quem ganha mais tem uma perda salarial realmente mais significativa, ao ponto de reduzir, por exemplo, acima de 60% a quem ganha, por exemplo, acima de 12 mil reais. Então, quem ganha menos, a sensação de perda é bem reduzida, em média de 5%. Agora, quem ganha muito, a redução é realmente significativa. Mas aí a gente precisa até cumprir a função de uma imprensa honesta, né? Não tem dinheiro para todo mundo. E realmente a tendência pelos índices do Brasil é que a pessoa que ganha menos sofre com uma situação como essa impactos muito maiores. Você concordaria com isso ou não? Nessa situação, essa não é a verdade nossa trazida hoje pelo poder público. O impacto deles, nesse momento, é reduzido, porque eles já ganham o valor já bem próximo ao seguro-desemprego. E o cálculo que o governo fez para pagamento, a média, foi para todo mundo a mesma, que é a base do seguro-desemprego. Agora pensa, se o seguro-desemprego, o máximo que ele paga é menos de 3 mil reais, quem ganha 13 mil reais, por exemplo, ele vai ter o máximo de ganho dele pelo poder público 2.600. Então, de 2.600 para 13 é um valor muito significativo. Sim, mas o que eu quis dizer, e isso é legal, o programa é controverso e essa controvérsia tem que acontecer, não é? Eu entendo que não tem dinheiro para todo mundo. O governo está gastando bilhões e bilhões de reais com esse programa. Fora os bilhões e bilhões que estão sendo gastos para o combate da pandemia. Nós vamos ter um custo econômico, e aqui todo mundo que me acompanha nas redes sociais sabe que eu preservo o valor da vida, mas nós sabemos que vai ter uma amanhã. E não há dinheiro para todo mundo. Uma pessoa que ganha 13, 14, 15, 20 mil reais, ela costuma ter uma possibilidade de sobrevivência, e eu falo de sobrevivência mesmo, de comida, maior do que uma pessoa que ganha salário mínimo. Não é isso? Sendo que eu acredito que é basicamente isso que o governo está tentando proteger, ou seja, a maior quantidade de uma massa econômica. Parece-me que é isso, não? Para necessidades básicas, né? Básicas mesmo, sim, bem básicas. Sim, não é. Obviamente que o poder público não dá conta de subsistir todos, ainda mais em percentuais salariais muito altos. Então ele fez como uma média, que seria razoável, ao meu ver, para que todo mundo ganhasse não muito exagerado, e todos que tivessem um patamar ali mínimo. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. As peculiaridades que está tendo com a aplicação dessas medidas, tanto na 927 quanto agora na 936, não é isso? O pessoal está conseguindo ter acesso aos recursos, aos benefícios, o pessoal está conseguindo ter essas negociações tranquilas, o poder público está conseguindo atender. Qual é o impacto que isso está tendo sobre as empresas? Juliana, eu queria saber também sobre a perspectiva de ações judiciais e como que vai ficar o emprego e como que vai ficar as empresas depois disso tudo. Só que você vai aguardar a resposta dela no nosso terceiro e último bloco. Fique conosco, você está no lugar certo. Em Goiânia, desde 2010, a Capital Mídias é hoje uma das maiores empresas de mídia exterior de Goiás. E por ser a mais completa do segmento, é a única que oferece 4 mídias: painel de LED, painéis iluminados, outdoor e painel rodoviário. Por 4 anos seguidos, a Capital Mídias ganhou o prêmio Os Mais Influentes da Comunicação de Goiás e se tornou referência quando o assunto é mídia exterior. Capital Mídias, a gente anuncia, você vende. De volta ao programa Controverso, hoje recebendo a advogada trabalhista Juliana Mendonça. Nosso tema, relações trabalhistas em tempo de coronavírus. Doutora Juliana, me fala agora de peculiaridades, né? A senhora expôs bem a medida provisória, explicou muito bem como é que é a suspensão, como é que é a redução, tanto de jornada como de valores, né? Trouxe para nós aqui alguns exemplos. Tem uma pergunta que eu queria lhe fazer. O home office, tem como eu reduzir a jornada e o salário do home office?
Como o home office, o trabalhador, né, em teletrabalho, ele não tem uma jornada específica, ele é até uma exceção da CLT quanto à hora extra, em tese, ao meu ver, ele não entraria nessa redução. No entanto, eu tenho visto vários colegas divergindo, inclusive alguns juízes, determinando que, como ele faz um trabalho por produtividade, por tarefa, ele, havendo essa redução, ele pode, demonstrando à empresa essa redução na quantidade de tarefas empreendidas a esse trabalhador, poderia sim, sem problema nenhum, haver essa redução salarial. Não fica um pouco delicado porque, além da questão da tarefa entregue, mas também tem a questão da comunicação. E a comunicação no home office ela é quase que permanente, né? O WhatsApp, os meios de conferência e etc. Em alguns casos, e também às vezes não é, porque o trabalhador apresenta normalmente através de relatórios a sua produtividade. O empregador, a não ser que o empregador exija que esse trabalhador ele mantenha-se uma câmera ligada, alguma coisa nesse sentido, muito próximo para verificar a efetividade do trabalho, eu não vejo a possibilidade desse controle de jornada no teletrabalho. Vai depender muito da modalidade de serviço que é prestado, né? Por exemplo, se for, uma consultoria, onde uma assessoria, uma consultoria produz, eu acho um pouco mais difícil, mas eu acho que vai depender muito de caso a caso. É caso a caso e é bem complexa essa situação, ao meu ver, porque o trabalhador, vamos dizer que ele tem 10 tarefas para realizar durante o dia. Ele reduziu em 50%. Mas se o trabalhador passar 5 tarefas para ele, bem mais complexa do que aquelas 10 que ele passava antes, e esse trabalhador gastar ainda mais tempo ou o mesmo tempo de antes. Então é complexo. Ao meu ver, não poderia haver essa redução, mas essa não é unanimidade, tem discussão, tanto no meio jurídico, quanto vai vir ainda muitas situações dessa ao judiciário. Em falar em vir muitas questões dessa para o judiciário, eu queria começar por isso aí. São algumas peculiaridades, né? Como é que ficou essa questão do FGTS, o saque de FGTS? Porque eu queria explicar para você, se você é empregador ou empregado, é o famoso código 01 que vem no TRCT, o Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho. Quando você demite o empregado sem justa causa, você então coloca o 01, que é o que dá acesso ao FGTS. Só que quando você demite hoje, nessa situação da pandemia, o código é o 02. Doutora, como é que está essa discussão no meio jurídico? Mas a demissão somente por força maior, Por né? força maior. Se demitir normalmente, uma demissão sem justa causa, continua sendo o código 01. Então vamos aproveitar e vamos explicar como é que é essa demissão nesse tempo de coronavírus. Tem gente que acha que tem 1000 facilidades. Tem? Se for uma demissão sem justa causa nesse tempo de coronavírus, o trabalhador tem os mesmos direitos. Aviso prévio, 13º, férias, FGTS, multa de 40% do FGTS e o saque do seguro-desemprego. Minha empresa caiu a produção violentamente, meus clientes sumiram, eu quero manter o meu trabalhador, mas eu não tenho o que fazer na minha empresa mais. Preciso suspender o contrato ou preciso reduzir a jornada e reduzir salário. O trabalhador não quer. Isso é justa causa? Isso é pela pandemia ou isso é rescisão sem justa causa? O empregador, ele não pode demitir o empregado por justa causa pelo fato dele não concordar com as novas condições de trabalho. Elas não são impostas, elas têm que ser negociadas de forma empregado-empregador ou mediante negociação coletiva. O empregado não aceitou, sem justa causa. Se o empregador quiser mandá-lo embora, tem que ser sem justa causa. Mas então aí vem a outra pergunta. Então, tem alguma diferença agora nessa época de coronavírus? Algumas empresas têm optado por demitir por força maior, que é uma opção que existe na CLT antes mesmo dessa situação de pandemia. Ela é algo que é bem antiga e foi pouco explorada no meio jurídico. Tem várias discussões nesse sentido, inclusive quanto à questão do FGTS, porque fala que a indenização vai ser pela metade, então pagamento de 20%. No entanto, quando o trabalhador vai na Caixa Econômica para sacar o FGTS, a Caixa Econômica tem vindo com a alegação de que não pode efetuar o pagamento, tendo em vista que a força maior só pode ser declarada em juízo. Isso tem gerado um problema
financeiro muito grande, um colapso entre os trabalhadores, porque ele não conseguindo acessar ao FGTS, consequentemente ele também não vai acessar ao seguro-desemprego. Explicando melhor para o nosso telespectador, é importante entender, e o nosso internauta, quando você demite um empregado sem justa causa, ele tem direito ao acesso ao depósito de FGTS que ele possui. Só que aí o empregador tem que pagar uma multa, hoje está de 40% ainda? Ela é 40%. Uma multa de 40% sobre esse valor depositado de FGTS. Então, quando existe a situação de força maior, ou seja, eu estou demitido não porque eu quero, mas porque aconteceu uma situação de força maior, essa multa, ao invés de pagar 40%, eu pago só 20% dos depósitos. Isso, paga metade. Por isso que o patrão, ao invés de querer lançar como demissão por justa causa, sem justa causa, ele vai lançar por demissão por força maior. Só que aí, o que está acontecendo é que a Caixa Econômica não pode reconhecer. A Caixa Econômica, o que a legislação fala é que essa situação tem que ser reconhecida em juízo. Doutora, mas isso é um absurdo, porque isso não deveria ter sido construído pela Caixa Econômica Federal, já deixar isso previamente organizado? Não, isso veio através de uma lei, a lei do FGTS. Essa situação vem da lei do FGTS. Só que a própria medida provisória já reconhece o estado de calamidade pública, que é uma força maior. Então não deveria estar tendo esse entrave, mas não está tendo essa facilidade. Eu não vou deixar sobre os seus ombros a responsabilidade de opinar, mas eu sou apresentador desse programa, eu vou opinar. E fui empregado da Caixa Econômica da área de FGTS durante muitos anos. Existe um conselho curador do FGTS. É esse conselho curador que estabelece todas as normas e regras do FGTS, inclusive para saque. O conselho curador poderia ter, sim, se reunido e poderia ter feito a aplicação para regularizar uma situação como essa, já que essa determinação do estado de calamidade pública, ela é reconhecida pela Presidência da República com amparo do Congresso Nacional. Acho que foi o ato número 2, né, de 2020. Acho que foi o decreto número 2, ato número 2 de 2020. A própria medida provisória, ela traz essa situação. Então, é totalmente absurdo que a Caixa Econômica Federal não se organize. A impressão que tem é que é uma forma de tentar reter o valor. É uma impressão pessoal minha. Né? Uma impressão pessoal, não estou dizendo que é verdade. Além dessa dificuldade do FGTS, seguro-desemprego, alguma outra questão, está também um pouco difícil? O pessoal tem reclamado muito daquele auxílio emergencial, mas, obviamente, muita gente solicitou esse benefício, aquele de R$600, todo mundo no mesmo período, então está tendo uma dificuldade realmente junto aos aplicativos, tanto da Caixa Econômica, o Caixa Tem. Quem já tem o pedido aprovado não está conseguindo movimentar através do aplicativo Caixa Tem. Isso tem sido uma dificuldade também. Doutora, mas eu entendo que é mais uma questão de logística, né? Não é uma questão de ausência de legislação ou uma deficiência da organização em si. Por exemplo, tem algum impedimento técnico, tem algum impedimento de inviabilidade para que a pessoa possa sacar? A pessoa tem os requisitos, mas não está sacando? Tem havido algumas queixas nesse sentido, que a pessoa fala que está, sim, com os requisitos completos, porém está havendo negativa. A Caixa Econômica autorizou recentemente para que haja um recurso administrativo. Até então, a Caixa não estava admitindo qualquer tipo de questionamento quanto a isso, agora já está se admitindo esse recurso administrativo, para poder comprovar que ele tem sim os requisitos. Estava tendo um problema sério com a questão do CPF, não é isso? A senhora tem alguma informação se melhorou, se facilitou? Quanto ao CPF, realmente estava tendo, especialmente no início, algumas situações complicadas de trabalhadores que não haviam votado na última eleição. Quanto à questão de eleição, os trabalhadores que estavam com pendência na Justiça Eleitoral, isso aí está sendo regularizado de forma automática para essa situação. Para quem não tinha CPF também, tem um e-mail para você fazer o CPF, inclusive isentando daquele pagamento de R$7, que tanto o Banco do Brasil quanto os Correios cobravam. Então, assim,
está se ajudando muito, mas o CPF tem que ser regular. Eu acredito, inclusive, que teve uma discussão também judicial e algumas pessoas estavam defendendo que deveria ser pago sem CPF. Eu quero deixar aqui minha posição pessoal. Impossível, um absurdo se pagar sem a questão do CPF. Eu acho que deve ter procedimentos, como inclusive quando nós estávamos em off, a doutora Juliana, ela me orientou. Doutor, tem algumas questões que podem ser regularizadas de pronto. A senhora só lembra, a senhora citou algumas situações. Essa própria da Justiça Eleitoral é fácil de regularizar, por exemplo, Pode regularizar no caixa, né? Sim, não, no próprio, esse aí vai ser regularizado automático, o trabalhador nem precisa regularizar, isso aí vai ser feito de forma automática. Por exemplo, para as mães identificarem que tem os filhos, né, que moram sob a sua dependência, precisa de colocar o CPF de cada um dos filhos, tem mãe que os filhos não têm CPF, tem como eles fazerem de forma muito simples, através do e-mail na Receita Federal. Então, está sendo feito regularizações por e-mail mesmo, de uma forma sem precisar comparecer à Receita Federal, através do site da Receita Federal e dos e-mails. Doutor, o tempo passa muito rápido. Eu tinha outras questões para tratar com a senhora também, mas eu gostaria de pegar a tua experiência e a senhora tem alguns dados, alguns números do impacto que está essa situação do coronavírus sobre as empresas e os trabalhadores. Quantas empresas fechadas até agora? Já ultrapassa 600 mil empresas e nós já temos mais de 3 milhões de trabalhadores desempregados só com essa situação da pandemia, sem contar os 12 milhões que já existiam, né, antes da situação da pandemia. Doutora, essa é a fotografia de agora. Nós estamos gravando esse programa dia 22 de abril de 2020. O que o senhor está esperando, o que o meio advocatício trabalhista está esperando de ação judicial daqui até a virada do ano, até o ano que vem? Eu acredito que vai haver, sim, um boom de ações trabalhistas a partir do segundo semestre. Tanto esses desempregados têm coisas a pleitearem, quanto nessa situação de pandemia, temos visto algumas situações, algumas empresas fazendo sem análise dos riscos, sem análise da situação da medida provisória, por exemplo, suspendendo o contrato de trabalho, mas colocando o trabalhador para trabalhar. Isso não pode, além de ser uma infração trabalhista, é um crime contra a organização do trabalho. Então, as empresas precisam se informar, saber os seus direitos e aplicar os seus direitos, porque não adianta fazer as coisas a toque de caixa, porque o prejuízo virá ainda à frente. Por quê? Lembrando que no seu trabalho não é só a empresa que paga, os sócios também respondem pelo patrimônio. Então, tem que tomar cuidado, não podemos fazer de uma forma sem análise dos riscos processuais. E a gente precisa entender outra coisa também. Hoje eu acredito que nós teremos, para os casos normais, um judiciário mais compreensivo com o empresário, para os casos que forem irregulares. Mas um empresário que agir à margem da lei, por exemplo, nessa atitude criminosa, onde ele faz uma redução salarial, ele faz uma redução de jornada, mas obriga o trabalhador a continuar a jornada normal, ou então ele busca uma suspensão de contrato com o governo pagando, mas ele continua obrigando o trabalhador a trabalhar, eu creio que ele tem que entender que em breve pode acontecer que o espaço de sobrevivência, principalmente da classe trabalhadora, vai reduzir. Obrigatoriamente vai aumentar as ações trabalhistas, até porque o trabalhador vai buscar o crédito dele de alguma forma. E o judiciário não será compreensivo. Estou certo nessa minha análise? Com certeza. Até porque o judiciário ele tem que aplicar a lei. Não adianta ele querer somente observar o momento. Se a empresa não cumpriu com a legislação trabalhista, ela não pode, o juiz não pode julgar à margem da legislação. Doutora, eu queria que a senhora usasse aí as nossas câmeras para trazer aí as considerações finais da senhora. A senhora foi muito enriquecedora, tenho certeza que a gente vai receber muitos contatos novamente, né? Ao longo de todo o nosso programa, tem aí o nosso telefone que ficou sendo citado. As perguntas que vierem eu vou transmitir para a senhora, tá? E estaremos respondendo nas nossas redes sociais.
E eu queria deixar aí as câmeras abertas para que a senhora dê aí a sua mensagem e também, principalmente para esse empregado, esse patrão, uma mensagem também de esperança. Muito obrigada pelo convite. Estou à disposição sempre que precisar. E eu venho trazer para vocês uma mensagem sim de esperança. Eu acredito que tudo isso vai passar. Nós estamos numa situação que, quando analisamos os números, dá realmente desespero. Não é algo que a gente pense que vamos ver um futuro logo próximo, mas há esperança. E onde há esperança, as coisas vão fluindo. Peço para que analise a legislação que nós temos hoje. A nossa legislação hoje tem sido muito benevolente, tanto para empregadores quanto para empregados, podendo que ambos tracem os seus objetivos e consigam melhoramentos na sua vida pessoal e profissional. Estudem nessa época, tanto para empresas quanto para empregados. Aproveitem esse tempo para estudar, para melhorar, para se qualificar. Eu acho que o momento é esse. Doutora Juliana Mendonça, muito obrigado. E a senhora já está intimada, daqui a 30 dias eu vou convocá-la de novo. Posso contar com a senhora? Pode contar. Muito obrigada. E você permanece conosco, você está no lugar certo. Baseado nessa entrevista com a doutora Juliana Mendonça, nós podemos perceber que o cenário tem algumas dificuldades aí para frente. Por isso, eu achei por bem trazermos de volta uma entrevista que eu fiz com o diretor administrativo financeiro do Sebrae, Igor Montenegro, aonde ele traz algumas perspectivas e algumas orientações para nós, principalmente aquela pessoa que é da área empresarial, que é empreendedor, como ele deve se organizar nesse momento. Você fique agora com Igor Montenegro, diretor administrativo financeiro do Sebrae, e dicas importantes. Você continua no lugar certo. Vamos lá. Eu gostaria de dar algumas ideias para os empresários que estão assistindo a esse programa, para que eles possam imediatamente já adotar providências para sanear as finanças do seu negócio. Então, 5 dicas de gestão financeira que estão relacionadas também com as questões de contratos. Então, a primeira delas o empresário tem que levantar todas as suas despesas, passar um pente fino, saber com exatidão tudo o que acontece na sua empresa. Giovanni, por incrível que pareça, muitos empresários não têm o detalhamento de todas as suas despesas. E de agora para frente, todos os empresários precisam conhecer com detalhes as suas despesas. Segunda coisa, definir as prioridades. Esse é o momento de pagar aquilo que é prioritário. Então, por exemplo, a questão salarial, que nós falamos no bloco anterior. Salário é prioridade, não pode ser atrasado. Ele tem que definir esse tipo de prioridade. E existem outras também dentro de um negócio. A terceira dica é negociação e prazos. Então, é a hora de o empresário fazer a negociação e obter prazos. Por exemplo, no caso da locação. Então, o artigo 18 da Lei do Inquilinato permite a qualquer das partes fixar de comum acordo um novo valor para o aluguel, né, permanentemente ou temporariamente, como também modificar a cláusula de reajuste. Então, o locador e o locatário precisam entrar em acordo porque é fundamental manter essa relação. Então, a sugestão nossa é que haja uma renegociação pautada pela boa-fé e pelo bom senso, no caso dos aluguéis. E não é diferente no caso dos fornecedores. Os fornecedores de produtos e serviços também vão estar abertos para negociação. Então é hora do empregador, do empresário, do empreendedor buscar os seus fornecedores, sentar na mesa e negociar com ele condições de pagamento e prazos. A quarta dica de gestão financeira que a gente dá é a implementação de estratégias e ações para o negócio. Você não vai ter um negócio igual que você tinha antes da crise. O negócio vai ser diferente, porque o comportamento do seu consumidor vai ser diferente. Então, você já tem que começar a entender o que vai mudar no seu negócio para estruturar ações para modificar o seu negócio. E a quinta é gestão financeira e um olho clínico em cima do fluxo de caixa da empresa. Contas a pagar, contas a receber, acompanhadas diariamente, não é semanalmente nem mensalmente, é diariamente o fluxo de caixa acompanhado.
e uma gestão financeira muito incisiva. De forma que eu penso que com essa resposta eu estou respondendo duas coisas. Primeiro, a dúvida do empresário, do empreendedor a respeito de dicas de gestão financeira e, ao mesmo tempo, com relação à renegociação de contratos. Qual a importância desse conhecimento e esse domínio dessa informação na hora que o nosso telespectador, o nosso internauta, ele vai sentar com seus fornecedores para a renegociação? Ele tem que saber tudo sobre o seu negócio primeiro, ele tem que saber as informações do seu negócio para que ele possa sentar na mesa de negociação sabendo o que ele pode propor. Então, se ele não tiver um bom conhecimento da gestão financeira do seu negócio, da sua capacidade de assumir compromissos, ele não vai fazer uma boa negociação. E aí ele perde, talvez, o maior patrimônio dele, que é a credibilidade. Exatamente. Porque ele vai prometer para uma série de pessoas que já vão se movimentar, já vão entender que negociaram e muitas vezes ele desorganizadamente prometeu que ele não dá conta de cumprir. Não é isso? Exatamente, Giovanni. Eu concordo plenamente com você. Eu penso que a base das relações humanas é a confiança. Então, isso está na sociedade, está na família, está nos negócios, na relação de trabalho. A base das relações humanas é a confiança. Quando você rui essa base, você desaba com tudo que está em cima. Então, para você ter uma família sólida, para você ter um negócio sólido, para você ter uma relação de trabalho sólida, é preciso confiança. Então, é muito importante essa fala sua, Giovanni, de que o empreendedor, o empregador, o empresário, ele não pode perder a confiança que ele tem do seu cliente, do seu fornecedor, do dono do imóvel, a confiança que ele tem do mercado, porque isso é a base de funcionamento do seu negócio. Então é fundamental ele manter a confiança. E para isso, ele precisa ter as informações, os dados necessários para tomar decisões. Igor, esse preâmbulo que você fez, ela vai valer para a discussão sobre tributação, que nós vamos conversar daqui a pouco, sobre a questão de finanças, sobre a questão de crédito, porque, na verdade, ele vai ficar de frente com o negócio dele, com a atividade empresarial dele. Mas eu gostaria de apertar um pouco mais sobre essas relações de contrato, porque tem alguns empresários entendendo que, pelo motivo de força maior, ele pode simplesmente se abster do pagamento. E eu gostaria que você nos informasse, tem alguma informação de alguma alteração da lei que viabilize que o devedor deixe de pagar ou deixe de ter aquela obrigação simplesmente, principalmente aquelas relações continuadas, como é o caso do aluguel? A legislação civil, a legislação comercial, a legislação empresarial, ela não foi alterada. Então, todas as obrigações relacionadas ao negócio, elas permanecem. E todos os compromissos que foram assumidos nas relações de negócio, eles também permanecem. Por isso que nós estamos dando essa orientação para o empresário de que é fundamental que ele entre em contato com o dono do imóvel, com o seu fornecedor, com o seu prestador de serviço e sente para fazer uma renegociação. E formalize isso, porque não pode ficar de boca isso também. Então ele precisa formalizar as novas condições de negociação em relação ao que estava estabelecido. Então é fundamental que isso aconteça. Então as condições criadas pela pandemia não extinguiram as obrigações do empreendedor. Eu gostaria de acrescentar, se você me permite, humildemente, claro. Eu queria acrescentar uma sexta perspectiva baseado nessa orientação que você está nos trazendo. É a perspectiva do planejamento a longo prazo. A percepção do que é que acontecerá no meu negócio e nos negócios em volta, não é isso? A tendência é termos uma regularidade, é o que está acontecendo nos outros países, uma regularidade em julho, agosto, mas que país que nós teremos, que economia que nós teremos, não é isso? Então, além desses elementos fundamentais que o doutor Igor Montenegro nos trouxe, eu creio que nós precisamos também ter um senso de antecipação. E isso vale para todas as decisões que o empresário vai tomar, tá certo?
Tá certo, Giovanni. E eu quero aproveitar esse gancho seu para também dar algumas orientações sobre isso que você acaba de antecipar, que é a questão da sequência do negócio. Como é que eu continuo o meu negócio daqui para frente e com sucesso, né? O negócio tem que ser bem sucedido, senão ele fecha as portas. Então, eu vou falar aqui de algumas dicas e orientações para que ele possa seguir vendendo nesse período de crise e no pós-crise. E a primeira delas é justamente o que você acabou de falar, planejamento. Então é fundamental, aliás, para tudo, né? Para a área financeira, para a área de vendas, para a área de estoques, para a área de gestão, planejamento é a base de tudo. Então a primeira dica de vendas que eu gostaria de dar para o seu telespectador, para o seu internauta, é que ele precisa planejar formas alternativas de venda. Mas com uma ressalva fundamental, Giovanni. É fundamental que o empreendedor observe a legislação vigente. Ele não pode abrir as portas do seu negócio se isso não estiver sendo permitido pelo decreto estadual. Então, é importante que ele faça aquilo que a lei está permitindo naquele momento. Respeitando a lei, existem formas alternativas de venda, como, por exemplo, as vendas delivery, né? Então, a primeira coisa, planejar formas alternativas de venda. Segundo, se comunicar com seus clientes. É fundamental, nesse momento, manter a conexão com seus clientes. Né? Então, toda empresa, ela tem, de alguma maneira, os contatos dos seus clientes, um e-mail do seu cliente, ou um telefone, um WhatsApp. Então, resgate as anotações ou o seu cadastro de clientes e faça uma comunicação com seus clientes e fala para ele, olha, estou aqui, minha empresa está aqui e a gente quer conversar com você. O terceiro é se aproximar dos clientes. Né? E aí é uma fase além da comunicação, é estar mais perto de seus clientes, que também estão vivendo um período crítico. O quarto é entregar em domicílio. Você precisa preparar para entregar em domicílio, não só agora durante o período da crise, mas mesmo depois, quando as coisas começarem a voltar ao normal, esse vai ser o novo normal. As pessoas vão comprar mais à distância e vão querer receber produtos em casa. O quinto é divulgar a sua empresa no digital. Divulgar nos canais digitais disponíveis, no Facebook, no Instagram, no Google, onde for possível, divulgue o seu negócio no digital. O sexto, garanta a segurança do seu produto ou do seu serviço. O seu cliente vai valorizar como nunca um produto que assegure a sua segurança e a sua saúde e conquiste a confiança do seu cliente. Então é o que nós estávamos falando. Confiança é a base do negócio. O sétimo, a sua equipe tem que ser flexível nesse momento, porque se as pessoas continuarem falando que vão fazer só aquelas funções tradicionais, seu negócio não segue em frente. Então, muitas vezes, num restaurante, o garçom também vai ter que ajudar a entregar, nesse momento, no delivery. Né? E eu só estou dando um exemplo porque você tem que pensar em flexibilidade da sua empresa para enfrentar esse momento. O oitavo, crie uma força-tarefa no digital. Crie uma força-tarefa no digital. Todo mundo da sua empresa tem que estar nessa força-tarefa do digital. Não importa a função que ele faça. Todo mundo tem uma rede de relacionamento no WhatsApp, no Instagram, no Facebook. Todo mundo da sua empresa tem que estar na força-tarefa do digital do seu negócio. O penúltimo é planejar, mais uma vez, né, a atuação para depois da crise. Então, como é que a sua empresa vai se portar depois da crise? Então, é importante visualizar o mercado pós-crise e planejar a sua ação depois da crise. E, finalmente, inovar. Inovar em torno das novas necessidades dos clientes e dos novos hábitos. Então, já é possível saber agora como é que o cliente deve se portar depois da crise. Então, comece a antecipar o que o cliente vai querer fazer e como ele vai querer consumir depois da crise. Esse tempo aqui para nós, aqui do programa Controverso, e aí para o nosso internauta, para o nosso telespectador. Muito obrigado. Em meu nome, em nome do Sebrae, eu quero agradecer esse espaço no seu programa, parabenizar você pelo seu trabalho de informação.